sabia que ter alguém contra a gente pode fazer bem pra gente mesmo? Hoje eu vou falar um pouco sobre oposição, sobre briga, sobre alguém que é do contra, que nos critica ou que aponta defeitos em nós, ou alguém que entra em embates com características diferentes. E vou falar também sobre um jogo sensacional que está chegando no Brasil, que usa um pouco essas características de uma batalha assimétrica, de características diferentes sendo colocadas em conflito. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas para receber os avisos quando tiver vídeo novo e deixar o seu like se você gosta desse tema de relacionamento, desse tema de aprimoramento profissional e, claro, se você gosta também dos vídeos sobre jogos. Quando a gente não tem oposição, quando a gente está reinando absoluto, quando a gente acha que nós sabemos das coisas e ninguém aponta os defeitos, isso tem um problema muito grande, que é o excesso de autoconfiança. Aliás, um dos caras mais legais que eu conheço de teoria sobre isso, né? O mundo inteiro conhece, ele chama Daniel Kahneman, é um psicólogo que estuda economia comportamental. Ele fala que se ele tivesse que acabar com uma coisa para melhorar aí o comportamento das pessoas e as tomadas de decisões, seria acabar com o excesso de autoconfiança. Porque na nossa cabeça, às vezes a coisa está muito certa, a coisa está muito equilibrada, está no jeito, e se você não tem um input de fora, se você não tem alguém falando, pera um pouco, você já pensou, e se... Você já pensou que pode não ser bem assim? Você já viu pelo outro lado, um lado negativo? Se a gente não tem esse input, muitas vezes a gente vai se convencendo das coisas e só vendo o lado positivo, porque a gente quer que dê certo, claro, a gente está aí num projeto, a gente está numa decisão, e a gente vai planejando e só vendo as coisas boas que podem acontecer, e muitas vezes esse é o prenúncio do fracasso. Muitas vezes é isso que nos leva para caminhos ruins, porque faltou ali alguém do contra, faltou alguém apontando coisas que não se encaixavam direito ou que a gente deveria considerar e acabou não considerando. Tem vários estudos que mostram que em grupos que vão pensando de maneira mais homogênea, entrando no que a gente chama de pensamento de grupo, fica mais difícil para a pessoa erguer a mão e falar, pera, acho que eu não concordo. Porque quando tem uma identidade de grupo muito forte, a pessoa não quer ficar mal vista, ela não quer ser vista como uma traidora, como o lado de lá, como oposição, e isso vai gerando um pensamento homogêneo e muitas vezes leva o grupo para extremos e para decisões irracionais, para decisões que poderiam ter sido evitadas, decisões ruins e resultados ruins que poderiam ter sido evitados se não tivesse havido essa homogeneidade no pensamento, se alguém tivesse tido coragem de dizer, olha, eu não acho que isso deveria ser por aí. Por isso que existem muitas situações em que a gente tem o ombudsman, por exemplo, do jornal, é aquele cara que recebe as críticas e que torna as críticas públicas. Existem empresas que colocam isso, que é para a gente ter esse embate, né, de outras opiniões dizendo, olha, peraí, não é bem assim. Tem pesquisas também mostrando que isso acontece com grupos políticos. Quando você tem um líder que não recebe oposição, ele tende a tomar decisões que favoreçam mais ele, que aumentem a discrepância entre o interesse do grupo, o interesse da comunidade e os seus próprios interesses. Quando tem uma oposição, ele acaba invocando outras características da liderança que beneficiem o grupo como um todo. Então, é muitas vezes nessa relação com o outro, nesse embate muitas vezes com o outro, porque ele vai dizer uma coisa, você vai dizer, puxa, mas não sei se é bem assim, e aí isso pode gerar um debate, pode gerar um conflito, mas um conflito produtivo. Não é para ser briga, obviamente, mas é aquilo que nos faça pensar melhor nas nossas decisões, pensar melhor nas nossas próprias habilidades. Quando eu sei que vou ter uma oposição que vai dizer, bom, não é assim, é assado, eu já sabendo a característica do que vem por ali, eu posso me preparar para aquele ataque, né, ou para aquela contra-argumentação e levando em consideração aquilo que ele está dizendo, as minhas próprias habilidades, aprimorar a minha própria abordagem da situação. Esse tema me veio à mente depois que comecei a jogar um jogo de tabuleiro
muito inovador, muito interessante, que foi lançado nos Estados Unidos, mas que está vindo para o Brasil agora, e enfim, você pode participar da campanha de financiamento coletivo e adquirir a sua cópia antes de ela ser lançada, que é este jogo aqui chamado Unmatched. Tem várias edições, eu vou explicar por que tem várias edições. Essa aqui é do Robin Hood e do Bigfoot, do Pé Grande. Tem essa das lendas, a Batalha das Lendas, e os personagens que vão batalhar são o Simba, a Medusa, o Rei Arthur e a Alice, ela mesma, a Alice do País das Maravilhas. E tem essa o Cobble of Fog, Cobble and Fog, os caminhos ali, as calçadas e o fog, né? A névoa, que são personagens ali meio da Inglaterra vitoriana, que é o Homem Invisível, que ó, não está aqui, o Sherlock Holmes, o Drácula, que é do leste europeu, e o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, aquele médico que tomava uma fórmula e se tornava um monstro. Qual é a ideia desse jogo? Por que a gente está falando de personagens da literatura? Porque é uma batalha em que um dos jogadores maneja ali, briga com um personagem da literatura contra outro. E você pode misturar essas edições. Então você pode fazer a Alice lutar contra o Robin Hood, você pode fazer o Pé Grande lutar contra o Homem Invisível. E cada personagem vai ter poderes diferentes de acordo com as suas características da literatura mesmo. Vou mostrar aqui para vocês alguns personagens e os poderes que ele tem, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou mostrar alguns tabuleiros. Ó, esse é o tabuleiro que vem no kit do Robin Hood com o Pé Grande. Então essa aqui é a Floresta de Sherwood. Você coloca os seus personagens, né, nas bolinhas, e eles vão caminhando, procurando o outro para meter a porrada, né, para ganhar o jogo. Esse aqui é Yukon, onde fica lá o Pé Grande, né, no norte da América do Norte. Esse da Inglaterra vitoriana tem uma coisa legal, ele tem a mansão dos Baskerville, que fala, né, sobre conversa com o cão dos Baskerville, aquele conto do Sherlock Holmes. E também tem o Sorro, né, a região meio periférica lá, que aconteceu as coisas, que você passa por cima dos telhados, inclusive, como acontecia muitas vezes na época vitoriana. Tinha toda uma população de criminosos que viviam lá nos telhados e etc. E o que acontece? A gente tem miniaturas. Esse aqui, por exemplo, é o Rei Arthur. Olha que legal. Você coloca a miniatura aqui e no jogo você tem cartas com poderes específicos. Na sua vez você ou compra uma carta e anda o seu personagem, ou você usa as cartas para fazer ações. E as ações, como eu estava dizendo, elas têm relação com os personagens. O Rei Arthur, ele tem a ajuda do Merlin, por exemplo. São dois personagens que você tem, e eles têm ali, o Rei Arthur tem um contador de vida. Cada dano que você vai tomando, você vai diminuindo, e quem tomar mais dano, enfim, chegar a zero primeiro, perde o jogo. E o Merlin, ele é um feiticeiro, então se você jogar o Comando da Tempestade, por exemplo, você pode mudar os combatentes ali, aqueles que estão envolvidos no combate, 3 espaços, então você dá um espalha-brasa lá no pessoal. O Rei Arthur, ele tem a Excalibur, a espada forte, né, que tem um dano alto, de 6 pontos. Só que ele só tem um no deck. A gente tem um maço de cartas que a gente chama de deck, você vai jogando e vai gastando. Se você joga a Excalibur, acabou, você não vai ter outra no seu deck para jogar ao longo da batalha. Mas, na história do Rei Arthur, tem a Dama do Lago, que é aquela dama que sai do meio das águas e traz a Excalibur num determinado momento para o Rei Arthur. Então você tem também no seu baralho a Dama do Lago, que ela vai... a The Lady of the Lake, que ela vai mergulhar no lago. Então se você joga essa carta, você pode ir lá no seu descarte procurar a Excalibur, que aí ela volta para sua mão e você pode jogá-la de novo. Então os personagens que você vai usar para combater, eles têm essa relação com a literatura. O Robin Hood aqui, por exemplo, olha que legal a miniatura dele, ele vem com os fora da lei, o bando dos homens alegres. Ele tem 4 fora da lei junto com ele,
E a estratégia é baseada no roubo mesmo, ali, de tirar do rico e dar pro pobre. Então você tem cartas que você vai jogando e conforme você joga, você tira a carta da mão do outro, você pega mais carta para sua mão. É sempre bom ter uma mão cheia para você ter muitas opções e você vai brincando com essa característica do personagem. Então se você está combatendo com o Robin Hood, você tem que pensar, bom, o Robin Hood ele rouba cartas, então é melhor eu ter mais cartas aqui. Por isso que você ter uma oposição assimétrica, você ter alguém que tem outras características que você conhece, faz você se prevenir, enfim, faz você melhorar as suas habilidades. Um que eu adoro, eu acho fantástico, é o Homem Invisível. Ele não tem cabeça aqui, ó, ele é invisível. E ele vem, não tem amigos que os ajudem, mas vem com três nuvenzinhas aqui, três fogs, três tokens aqui de neblina que você espalha pelo tabuleiro e aí você pode ir de uma nuvem para outra, então você pode, sem ninguém ver, se mover com maior distância e você pode desaparecer. Você joga a carta e você tira a miniatura do tabuleiro e aí o oponente não sabe onde você está e quando você volta você já pode voltar em cima dele, atacando. Então, se você sabe que o Homem Invisível tem essa possibilidade de ir para os fogs, então você tem que ficar longe dele. O jogo tem esse embate que a gente chama de assimétrico, porque os poderes dos personagens são muito diferentes, mas quando você está enfrentando um desses personagens, você tem que saber qual é a característica do seu. A Alice, por exemplo, ela pode ficar grande ou pode ficar pequena. Quando ela está grande, ela bate mais forte. Quando ela está pequena, ela se defende mais. Então, se a Alice estiver enfrentando o Bigfoot, por exemplo, estiver enfrentando o Pé Grande, que bate muito forte, talvez seja melhor ela ficar pequena no momento ali do ataque, que ela vai receber o ataque, porque ela vai se defender mais forte. Tudo isso vai entrar no jogo e tem um aspecto de eles terem transformado, enfim, a descrição dos personagens, aquelas suas habilidades em habilidades no jogo. Eu acho isso fantástico, é um jogo muito rápido, 20 minutos, meia hora dura uma partida, você vai jogando as cartas, fazendo ação e vai tentando bater no outro, tem uns que batem de perto, tem uns que batem de longe, então é outra coisa que você tem que saber. O Simba, o marinheiro, por exemplo, ele não se defende muito bem. Mas conforme ele vai fazendo mais viagens, lembra das viagens do Simba o Marinheiro? Quanto mais viagens ele tem, mais forte ele bate. Agora ele bate e sai correndo, e sai para viajar, porque se ele tomar ali o golpe, ele não tem muita defesa. Tudo isso você vai conhecendo conforme você vai jogando, e enfim, você dá uma examinada ali no seu baralho antes de entrar nas partidas. Como eu falei, esses jogos, os que eu tenho aqui estão em inglês, né? Eles vieram do exterior, mas eles estão em financiamento coletivo. Não sei se você já participou de algum financiamento coletivo. É como se fosse uma vaquinha online. Então a editora Buró Jogos fez isso e fez uma vaquinha online. Eles estão dizendo, olha, a gente tem esse projeto, a gente tem as cartas traduzidas, a gente tem autorização. Quem quer participar da vaquinha? Se a gente conseguir levantar o valor, se as pessoas entrarem e aderirem, a gente vai ter o volume de dinheiro necessário para viabilizar o projeto, e aí quem entrou na vaquinha ganha o jogo, ganha o jogo até com algumas vantagens, com descontos, com às vezes metas só para quem entrou, né, nessa vaquinha. Essa vaquinha já deu certo, mas ela está aberta ainda. Se você está vendo esse vídeo até junho, até meio de 2022, a vaquinha está aberta, você pode entrar lá, participar da vaquinha, escolher qual jogo que você quer as lendas, você quer os vitorianos, você quer que venha o Robin Hood, não vem o Robin Hood, dá para você brincar um pouco ali com qual é o pacote que você quer comprar. Se você está vendo depois dessa data, a vaquinha já está fechada, mas eu não tenho muita dúvida que foi um sucesso tão grande, viabilizou tão rapidamente, tantas pessoas mostraram interesse, que eu não tenho muita dúvida que esse jogo virá para o mercado, depois que eles fizerem esse primeiro lote aí para responder as pessoas que entraram no financiamento coletivo, provavelmente você consegue ver na loja, então vê lá na Buró Jogos. Se já está disponível, se ainda dá para entrar na vaquinha, se não dá para entrar na vaquinha que está no Catarse, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar. Se não der mais para entrar no financiamento coletivo, dá uma olhada no site, dá uma olhada na loja deles, se já está disponível para compra. Eu recomendo demais, eu acho um jogo muito legal.
É um jogo rápido, então, como eu falei, é rápido de aprender, mas tem essas características que vão podendo desenvolver. Você pode aprender rápido e melhorar a cada partida. E como são muitos personagens, 2 contra 2, a combinação é enorme, né? Você pode fazer o Simba contra a Alice, depois você faz o Homem Invisível contra o Robin Hood contra o Simba. Então tem muitas combinações. O jogo ele acaba sendo bastante renovável, né? É um jogo que tem muita rejogabilidade, como se diz. Eu adorei, eu gosto de literatura, eu gosto de jogos de tabuleiro, eu gosto dessa dança das habilidades aí que nos permitem interagir. Então fica aqui a recomendação, a dica Unmatched, e fica a dica de você ter uma oposição, abraçar a oposição, receber a dica dos opositores, o que eles têm para te dizer, para melhorar as suas próprias habilidades, que é o que acontece no jogo e o que acontece na vida. Não se esquece de deixar o seu like se você achou interessante e se inscrever no canal, clicar nos alertas, porque você sabe, tem muita coisa para a gente discutir ainda e muito jogo para a gente comentar.